Olá, amigos, amigas dos nossos podcasts aqui. Fiz uma entrevista direto aqui de Madrid, através do sistema de conferência web da RNP. Eu aqui em Madrid e Renata Miele em São Paulo. O debate sobre o PL 2630, Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, também conhecido como PL das Fake News, relatado pelo deputado Orlando Silva, do PCdoB, tem sido intenso, envolvendo diversos setores, entre os quais o Comitê Gestor da Internet, o CGI, que publicou recentemente duas importantes notas de esclarecimentos e que está realizando uma consulta pública sobre o tema. O CGI foi criado por uma portaria ministerial em 31 de maio de 1995, sendo responsável pelo estabelecimento de diretrizes estratégicas e técnicas para o funcionamento da internet no Brasil. Sua constituição é multissetorial, ou seja, envolve representação do governo, dos setores empresariais, acadêmicos e terceiro setor. Desde a sua fundação, nunca havia sido coordenado por uma mulher, o que ocorre agora justamente com Renata Miele, que, além disso, há mais de 30 anos é militante pela democratização da comunicação do Brasil. Fiz essa entrevista, que agora aqui está na íntegra e também no site publicado na íntegra, e que foi publicada em uma versão reduzida no jornal A Tarde de Salvador, do dia 9 de junho de 2023. Vamos à entrevista. Renata, obrigado por nos atender. E começamos falando sobre o CGI. Como é, depois de 28 anos, o Comitê Gestor da Internet ter a primeira mulher como coordenadora geral? O que representa isso para você e para o CGI? Eu acho que, de alguma forma, Nelson, isso é um reflexo da mudança na participação das mulheres nas discussões que envolvem a internet no Brasil. E tem relação direta também com a luta pela participação da mulher em espaços de poder, pelo maior protagonismo feminino nos temas de interesse nacional, né? Então, eu considero que minha indicação, né, como primeira coordenadora mulher do CGI, tem relação com todas essas lutas que têm sido desenvolvidas pelas mulheres todas, né? É, há mais ou menos 30 anos, né? Então, assim, ou pelo menos, né, desde a redemocratização, de uma forma mais intensa nos últimos 15, 20 anos. Há 28 anos atrás, quando o CGI foi constituído, a comunidade científica, a comunidade acadêmica, a comunidade das organizações que atuavam no campo de telecomunicações ou de tecnologia era essencialmente composta por homens, né? Uhum. Então, isso hoje mudou, né? Hoje você tem um número considerável de mulheres atuando nas ciências da computação, Uhum. atuando na engenharia, né? Nós, desde os debates, né, do Marco Civil da Internet, né, a gente é, houve um crescimento grande de organizações do movimento social interessados em discutir os temas da internet, que até então era vista de uma forma muito tecnicista, né? Você não tinha movimento social, né, envolvido nesse tema. E quando você passa a envolver movimento social, organizações de direitos digitais nascem naquele momento, você também aumenta a participação das mulheres. Então, eu vejo assim, eu vejo como resultado, reflexo de uma mudança na própria composição da comunidade que debate a internet no Brasil. E é uma grande responsabilidade, né? Porque hoje no CGI, né, nós temos duas conselheiras mulheres eleitas pelo terceiro setor, uma mulher conselheira eleita pelo setor acadêmico, né? E temos, se não me engano, mais duas mulheres, além de mim, indicadas, né, participando com representação do poder público. Então, a gente vai crescendo a comunidade de mulheres, né?
e vamos tendo a responsabilidade de sermos respeitadas e ouvidas nesse ambiente ainda tão masculino. Claro. E isso também tem a ver com. E eu te pergunto se você também acha que a gente podia aplicar mais ou menos esse mesmo raciocínio para ser a coordenadora do terceiro setor, não? Uma pessoa vinda do terceiro setor, não é? Ah, sim, essa é outra coisa que eu acho que é uma mudança grande de paradigma, né? Claro. Muitas pessoas enfocam apenas no fato de eu ser mulher, mas eu não só sou apenas a primeira mulher, mas sou a primeira mulher que vem não exatamente da comunidade técnica da internet, né? E também que não vem de uma trajetória do poder público, né? Eu atuei durante 30 anos, os últimos 30 anos, sei lá, da minha vida, na luta pela democratização da comunicação no Brasil. Sou essencialmente uma militante do movimento social brasileiro. Essa é outra quebra de paradigma muito importante, né? Diria que talvez até mais importante do que ser mulher, porque de fato é uma mudança de olhar, né, sobre como se constrói as práticas políticas dentro de um espaço de governança multissetorial, né? É claro que hoje eu sou governo, né? Estou no MCTI, tive aí a honra de receber o convite da ministra Luciana Santos para assumir essa tarefa, né? Minha condução no âmbito do CGI é construída também em diálogo com o Ministério, né? A partir das visões estratégicas que o Ministério e o governo têm, mas sempre com essa perspectiva é, de uma trajetória de acúmulo que vem do movimento social, né? Então, acho que isso até causou, num primeiro momento, algum tipo de temor, né? Claro. Mas aos poucos também a gente vai mostrando para as pessoas que o movimento social é composto por gente, né, que tem as melhores intenções de construir consensos e não impor de forma, né, taxativa determinadas posições, mas é mesmo o papel de construção de consensos, e esse é o papel da coordenação do CGI, né? É Claro. escutar e, a partir da escuta, buscar a produção de consensos. E no movimento social a gente faz muito isso já, né? Claro. E você falando aí dos movimentos sociais, me vem à memória os maus momentos do governo passado que o CGI passou, não é? Exatamente por ter uma desconsideração total dos conselhos. E você já estava envolvida, além da sua luta histórica da democratização da comunicação, também na questão da internet. O CGI correu perigo no governo passado? Olha, naquele momento, houve um alerta muito grande, né? Um temor, porque o governo acabou com todos os espaços de participação social, né? Exceto aqueles que estavam previstos em lei, né? E a gente teve bastante receio de que isso alcançasse, né, o Comitê Gestor da Internet, mas a assessoria jurídica do CGI, os movimentos sociais, que também, movimentos de direitos digitais, muito preocupados, é, percebemos que não, naquele momento, que isso não atingiu o CGI, principalmente porque o CGI era um espaço multissetorial que tinha atribuições previstas no Marco Civil da Internet. Então, veja como foi importante a luta, né, que nós fizemos durante os debates do Marco Civil da Internet, né, de criar obrigações, né, no escopo, né, da missão do CGI prevista no decreto, mas a existência da menção ao Marco Civil, ao CGI no Marco Civil da Uhum. Internet foi um fator de proteção importante, né, do CGI. Foi esse um dos motivos, né, que fez com que o CGI se mantivesse em funcionamento durante o governo Bolsonaro. Mas aí não só isso, né? Acho que também houve ali uma percepção, né, do governo que acabar de forma discricionária
com a instância de governança da internet, reconhecida internacionalmente, referência em todos os debates de internet, que tem atribuições estratégicas para o pleno uso da internet no Brasil, seria algo assim muito complicado, né, Uhum. para o governo. Então, acho que naquele momento, até também por um grau de desconhecimento, né, de como funcionavam as Claro. coisas, né, a gente conseguiu preservar o CGI. Mas a preservação do CGI se deu do ponto de vista institucional, mas do ponto de vista político, o CGI passou por uma grande dificuldade durante o governo Bolsonaro, né? Com coordenadores indicados com um objetivo claro, né? De evitar posicionamentos e iniciativas do CGI que pudessem representar algum confronto, né? Ao governo Bolsonaro. Então, pelo menos até 2021, final de 21, meados, né? Foi um momento muito difícil. Depois houve uma mudança na coordenação, né? E conseguimos, né? O CGI conseguiu ter o Gontijo, né? Que foi um coordenador que teve aí um papel importante para recompor minimamente o ambiente ali de diálogo, de debate, de encaminhamento das questões do CGI. A gente poderia falar muito mais sobre o CGI, mas eu vou fazer uma última questão sobre isso para a gente mudar um pouquinho de assunto, porque tem muito assunto em pauta, né? Mas eu te pergunto, então, com essa turbulência toda que passou, precisaríamos pensar numa solução mais definitiva para o CGI, né? Porque ele hoje, a cada período, ele depende de um decreto presidencial, porque foi assim que ele foi criado. Isso está na pauta sua? E como é que estão esses debates? Então, Nelson, em 2017, a comunidade, né, que atua nos debates da internet, pressionou, em certa forma, né, os conselheiros do CGI, e naquele momento foi construída uma consulta, né, para receber contribuições sobre como deveria ser um processo de, digamos, modernização do CGI, um desenho institucional do CGI, quais seriam uma atualização do CGI diante dos novos desafios da internet, porque a internet de 2023 é totalmente diferente da internet de 1995, né? Com certeza. Então, novas questões são colocadas e o CGI precisaria se readequar a esse novo momento, né, da tecnologia, do desenvolvimento da internet, do papel da internet na sociedade. Essa consulta, ela reuniu uma série de contribuições e gerou um relatório bastante interessante, né? Mas que isso aconteceu em 2017, né, meados de 2017, Uhum. e já enfrentou um primeiro ano do governo Bolsonaro e nada do que estava ali como contribuições para essa, digamos, atualização, modernização do CGI puderam ser implantadas. Então, eu diria que nós precisamos retomar essa discussão, né? Certo. Talvez reaproveitar todo o trabalho e a consulta que foi realizada naquele momento, não descartar esse trabalho de maneira nenhuma, mas também atualizar, porque há 5, 6 anos também nós já passamos por muitas modificações, e eu creio sim que esse vai ser um desafio do próximo mandato do CGI. Por que que eu digo próximo mandato? Porque nós vamos iniciar agora um processo eleitoral para os novos conselheiros que representam a sociedade civil, né, setor empresarial, setor acadêmico e terceiro setor. Esse processo deve se concluir no final de novembro, né? Está muito atrasado já. Isso aconteceu porque, de novo, quem convoca, né, o processo eleitoral é o governo, né? Uma portaria interministerial. Isso deveria ter sido convocado ano passado, por uma série de motivos que a gente sabe quais são, né? Acabou não sendo. E eu acho que a gente deve iniciar essa conversa, mas essa é uma tarefa que precisa ser amadurecida para, quem sabe, a gente pensar aí numa reformulação que coloque o CGI
numa condição de maior protagonismo, porque o CGI tem capacidade técnica, política, e autoridade internacional para ter mais protagonismo nos debates sobre o uso e o desenvolvimento da internet no Brasil. Certo. Você colocou duas palavras aí que são fundamentais: a mobilização do Marco Civil da internet, né? E uma atualização de tudo isso. E eu queria saber um pouquinho sobre o artigo 19, o polêmico artigo 19, da responsabilização das plataformas. Esse artigo é do Marco Civil, que já tem bastante tempo. Quer dizer, como é que você e o CGI estão pensando sobre ele, e para a gente poder então aí entrar no famoso PL 2630? Nelson, esse é um tema muito caro para o CGI, né? O CGI elaborou o Decálogo da Internet, né? Que são os princípios, né? Que deveriam nortear uma governança democrática na internet no Brasil. Digamos, um dos princípios é exatamente a inimputabilidade dos intermediários, né? Um nome bem, né, pomposo para dizer que naquela época o que se colocava como um princípio importante é que os tais intermediários da internet, mas veja, há 15 anos atrás, os intermediários tinham uma característica um pouco diferente, né? Eles não poderiam ser responsabilizados pelos conteúdos dos terceiros, porque isso poderia gerar um ambiente de insegurança jurídica, né? E de distorção, com uma enxurrada de ordens judiciais, né? Que poderia ser um entrave para o pleno desenvolvimento de novas aplicações da internet, Claro. né? Sobre o artigo 19, é muito importante dizer que na última reunião, não, na penúltima reunião do CGI, né, já eu estava coordenadora, nós aprovamos duas resoluções. Né, fazia alguns 3 anos, acho, que o CGI não aprovava resoluções de mérito, né, de conteúdo em torno de temas da internet. E uma dessas resoluções foi exatamente um posicionamento sobre a proposta de mudança do regime de responsabilidade prevista no PL 2630. E essa resolução aprovada pelo CGI, ela tem uma característica muito importante, que ela reafirma a nossa posição de defesa do modelo previsto no artigo 19 do Marco Civil como modelo preponderante para a responsabilidade dos intermediários, inclusive o NIC, né, CGI foi aceito como amicus curiae da ação que será julgada no STF. Qual que é a grande polêmica e a confusão que o debate sobre responsabilidade das plataformas de rede social e ferramentas de busca trouxe, né? Qual que é a confusão que esse debate trouxe para o debate do artigo 19? O artigo 19 do Marco Civil, ele fala em provedores de aplicação de internet. Ele não fala de rede social, ele não fala de ferramenta de busca, mas ao mesmo tempo fala, porque o provedor de aplicação, né, a plataforma de rede social e a ferramenta de busca são provedores de aplicação de internet. Mas elas são um tipo de provedor de aplicação. Todo o resto do que existe na internet também é provedor de aplicação de internet. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Um WordPress, que é um sistema de administração para desenvolvimento de páginas web, né? Que tem uma versão gratuita e tem uma versão mais avançada, que é paga, e que, digamos assim, é o sistema que deve estruturar pelo menos metade dos sites da internet, ou mais, acho até que deve ser mais, né? De internet, tudo que tem de internet no Brasil. O WordPress é um provedor de aplicação de internet. Claro. E o WordPress, ele é um intermediário. E nesse caso, ele é um intermediário neutro. O regime de responsabilidade do artigo 19 protege o WordPress. E está certo,
porque o WordPress não pode ser responsável solidariamente por o que um site que ele hospeda publica. O Blogger, que é um serviço, né, uma ferramenta oferecida pelo Google para pessoas que querem ter um blog na internet. Eu tenho um blog que está lá desatualizado há décadas, mas eu tenho um blog, certo? Hospedado no Blogger. O Blogger é um intermediário neutro. O Blogger não pode ser responsável pelo conteúdo do blog da Renata ou do Nelson. Claro. Então, o Marco Civil da Internet protege esse tipo de intermediário. E, portanto, derrubar o artigo 19, julgar inconstitucional o artigo 19, só vai trazer insegurança jurídica e, pior, na minha avaliação, uma enxurrada de iniciativas que vão ter como consequência a restrição da liberdade de expressão dos usuários da internet no Brasil. Agora, isso significa que o artigo 19 da internet não deva ser modificado? Isso significa que ele não precise de algumas flexibilizações? Não. Ele pode e deve ser atualizado à luz dos novos desafios. E é por isso que o CGI se posicionou favoravelmente aos dois dispositivos do PL 2630 que flexibilizam, ou seja, mudam o regime de responsabilidade do artigo 19 para redes sociais e ferramentas de busca, que é o que está explícito no escopo da lei, em algumas situações. Então, acabei demorando um pouco nessa pergunta, porque tem muita confusão sendo feita em torno do artigo 19, e se a gente não colocar e procurar explicar, o senso comum acaba liderando o debate jurídico e político, e isso não vai trazer bons resultados para o uso da internet no Brasil. Claro. Então, na sua avaliação, o STF ter adiado esse julgamento é positiva? Eu acho, Nelson, que o STF pautou o julgamento como uma forma de pressão, foi um movimento político para pressionar o Congresso Nacional a votar algo que modifique o artigo 19 do Marco Civil. Mas eu não sei se o que está previsto de mudança para o artigo 19 no projeto 2630 atende, digamos assim, a visão que vai sendo construída dentro do STF, né? Então, não sei dizer se é positivo, né? Mas pelo menos é um sinal de que eles estão aguardando um posicionamento da Câmara e é preciso que a Câmara retome urgentemente o debate do PL 2630 para que a gente aprove esse projeto e tenha mais um argumento, né? E agora legal, né? Para levar ao STF e tentar evitar o julgamento da inconstitucionalidade, porque isso vai bagunçar, né, toda a discussão sobre internet no Brasil. Quer dizer que, então, na sua avaliação, o PL 2630 poderia, com isso, resolver os problemas que hoje estariam precisando de atualização no artigo 19, sem efetivamente mexer no Marco Civil da Internet, que foi uma construção histórica importante e que tem a sua função. É isso que você que tá posto na mesa, não é? Eu acho que sim, né? Se ele resolve os problemas que a gente tem criados por esse tipo de aplicação, que são as plataformas de rede social e ferramenta de busca, resolver é muito taxativo, né? Claro. Mas eu acho que ele dá um passo importante para aumentar a responsabilidade deste tipo de aplicação da internet, portanto, rede social e ferramenta de busca, no sentido de proteger a sociedade contra a circulação de conteúdos ilegais e nocivos, criando pesos e contrapesos para, ao mesmo tempo, proteger a liberdade de expressão, sem alterar um regime de responsabilidade para o conjunto das aplicações da internet no Brasil, que poderia trazer uma insegurança jurídica muito grande para a internet.
E nessa questão, então, entrando nos problemas propriamente dito, que levaram essa quase comoção em torno do PL 2630, que é a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Quer dizer, quais são as grandes questões que precisam ser enfrentadas com esse PL? Eu acho que o PL, Nelson, ele é um passo inicial no debate sobre regulação dessas grandes plataformas digitais no Brasil. O Marco Civil da Internet não regula plataformas digitais. O Marco Civil da Internet não debate moderação de conteúdo. O Marco Civil da Internet é uma lei principiológica que define, na forma de princípios, deveres e direitos dos usuários da internet no Brasil como um todo, né? Esta legislação que nós estamos discutindo agora, ela tem outro caráter. Ela tem um caráter de olhar um tipo de modelo econômico que usa a internet para se estabelecer na sociedade, né? E busca regular esse modelo econômico que hoje não possui nenhum tipo de regulação, né? Então, o PL 2630 ele é um passo inicial nesse debate. E para iniciar esse debate, quais são os aspectos que o PL enfrenta? Primeiro, obrigações de transparência por parte dessas empresas. Essas empresas atuam no Brasil e elas não prestam nenhum tipo de informação mais detalhada e mais relevante para que a sociedade brasileira e o poder público possam compreender os impactos da atuação dessas plataformas nas várias áreas da sociedade brasileira. Então, desde a informação de quantos usuários essas plataformas possuem no Brasil, que para elas são dados sensíveis, porque tem relação com bolsa de valores, com valor de mercado, elas não gostam, elas não querem dizer quantos usuários têm. Até informações mais granularizadas sobre as obrigações, sobre as moderações de conteúdo que elas já realizam com base nos seus termos de uso, quantos conteúdos são moderados por termos de uso, quantos são por ordem judicial, quais as motivações principais que levam uma plataforma a moderar um conteúdo, se há possibilidade, né, quantas postagens moderadas são restituídas por questionamento do usuário, ou seja, são relações são informações que dizem respeito ao direito do usuário compreender como seus conteúdos estão sendo manejados por essas plataformas. Até um conjunto de outras, a contratação das equipes de moderação, né, são contratadas no Brasil, né, falam português como língua materna, tem diversidade na composição dessas equipes, sobre a transparência de algoritmos de recomendação, que é a base do modelo de negócios que tem gerado a polarização, digamos assim, né, da sociedade brasileira, porque a recomendação vai se dando dentro daquele mesmo nicho e você vai recebendo cada vez mais os conteúdos antivacina, por exemplo, se você vê um vídeo antivacina, né? Então, são uma série de obrigações que as plataformas não querem oferecer. Seja porque isso é sensível para o modelo de negócios dela, seja porque dar essas informações empodera a sociedade exatamente na produção de políticas públicas para melhorar o debate público, né? Obrigações de transparência sobre publicidade, né? Uma questão que nós estamos colocando no projeto que chama, nós temos chamado de devido processo, né? Hoje, a relação do usuário com a plataforma é totalmente assimétrica, né? Você não tem nem, por exemplo, um saque. Se você quiser falar com a plataforma, reclamar de alguma coisa que aconteceu, se uma postagem sua saiu do ar, com quem você conversa? Como você contesta? Como que você pede mais informações sobre aquela ação da plataforma sobre a sua conta? Não tem, né? Então, o projeto
cria uma série de obrigações. Então, eu acho que essa grande importância do projeto é isso que tem. Esse é o primeiro passo de regulação que tem sido feito em vários países do mundo, né? A União Europeia criou uma série de obrigações já antes do DSA, já tinha essas obrigações, o DSA e o DMA apenas aprofundaram isso. Outros países, né, no Canadá, têm discutido questões envolvendo remuneração de conteúdo Uhum. jornalístico, na Austrália. Então, assim, é Você um acha. conjunto, Desculpe, vai continuar. é um conjunto de medidas que dá um passo inicial para a regulação dessas empresas. Você acha que o tema da remuneração de jornalista e direito autoral deveriam estar nesse PL ou poderia ir para outro lugar, como está proposto pela deputada Jandira Fegali? Eu acho que a questão de direitos autorais, né, que foi incluído agora, né, recentemente no projeto, é um tema muito específico, né? O projeto de lei 2630, no seu escopo, não trata das plataformas de streaming, né? Regula uma parte do ecossistema de plataformas digitais, bem especificamente, ferramentas de busca, rede social e serviços de mensagem. Trazer outras aplicações de internet que têm modelos de negócio muito específicos, como as plataformas de streaming, traz uma confusão no projeto, porque tem uma série de obrigações ali que não cabem para esse tipo de plataforma. Então, eu acho que o mais adequado seria tratar isso num outro projeto de lei. Já a questão de remuneração de conteúdo jornalístico, que foi um tema bastante polêmico durante toda a tramitação do PL, eu tenho a impressão de que, apesar de toda a polêmica que ele gerou, tinha-se alcançado um certo consenso entre os vários setores que discutem o assunto, entre as várias organizações que discutem o assunto em torno da redação que estava pactuada ali no 2630, né? Então, assim, ele pode ser tratado em outro projeto de lei, talvez fosse até melhor um projeto de lei específico para esse assunto, porque a questão do jornalismo é uma questão delicada, né? Uhum. Talvez sim, mas a gente sabe como é que acontecem também os processos políticos, né? Eu tenho medo que, ao sair do 2630, um debate que acabou sendo feito, pelo menos nos últimos 2 anos, e que chegou a uma redação mais ou menos convergente, ao sair do 2630, esse trabalho se perca e a gente tem uma redação que não atenda minimamente às preocupações dos setores mais variados envolvidos na produção de jornalismo no país, né? Uhum. De uma forma mais direta, que eu acho que isso é importante deixar mais claro, quer dizer, aqui na Europa a gente vê claramente um debate e um medo de que a ideia de uma necessária regulação dos processos se termine chegando à regulação de conteúdos. O PL 2630, na forma como ele está, ele traz esse temor? Esse é um debate muito importante, né, Nelson? Quando o PL 2630 começou a circular, o foco dele era conteúdo. E a ação da sociedade civil, do movimento social, das entidades de direitos digitais foi mudar o enfoque do projeto. Claro. Tirar o foco do conteúdo e botar o enfoque num projeto mais de regulação das plataformas e de processos sistêmicos. Depois do 8 de janeiro, né, que trouxe toda aquela situação política que foi realmente chocante, né? Talvez foi o ápice, né, de percepção do conjunto de atores relevantes na sociedade sobre como essas plataformas estavam sendo usadas para promover discursos golpistas, né, e ataques ao Estado Democrático de Direito. Algumas contribuições que vieram ao projeto dialogam em certa medida com análise de conteúdo. Então, hoje, o projeto 2630, ele tem duas sessões importantes
que uma é um dever de cuidado, que é um conceito parecido com o que tem no DSA, mas que não é exatamente aquilo que está no DSA, que é, na verdade, um dever de cuidado para que a plataforma mitigue, né, é, possíveis danos causados pela circulação de conteúdos ilegais. E aí o PL 2630 lista um conjunto de conteúdos que deveriam ser alvo desse dever de cuidado, que é conteúdos que estão tipificados como crime na legislação brasileira, então crime Claro. contra o Estado Democrático de Direito, são alguns crimes que estão listados ali. De alguma maneira, isso tem um enfoque em conteúdo, mas não no conteúdo individual, né? Junto com isso, tem a análise de riscos sistêmicos também. Então, se ficar comprovado que a plataforma não cumpriu esse dever de cuidar, né? Ela pode, a partir desse momento, né, ser alvo de um protocolo emergencial e aí ela passa a ser responsável solidária por conteúdos tipificados como crime na lei. Mas o que foi construído ali protege o conteúdo individual. A questão ali não é se a Renata postou um conteúdo, mas se há um conjunto de ações sendo desenvolvidas de forma difusa na plataforma para ter o objetivo de criar um movimento articulado ilegal dentro de uma rede social, né? Então você não olha o conteúdo individual, mas de alguma Claro. maneira você acaba criando uma obrigação de monitoramento de conteúdo, sem dúvida nenhuma. Isso é uma situação delicada? Mas a proposta procurou criar pesos e contrapesos para mitigar efeitos negativos desse tipo de monitoramento, né? Não tem saída perfeita para esse problema, né, Nelson? Claro. É uma questão que a gente vai ter que testar, né, para sempre buscar proteger a liberdade de expressão. Até porque não tem situação perfeita para um. É delicado para a questão do que está numa legislação, mas é delicado também para aqueles que promovem esse tipo de ação que geram, como geraram o 8 de janeiro, ataque às Exato. escolas, estímulo, comportamento violentos na sociedade. Então, eu acho que é um pouco. A situação é complexa, demanda uma solução legal complexa também, né? Exatamente. E eu acho que a gente precisa olhar o conjunto dos comandos que estão previstos na lei, né? Então, acho que à medida em que a gente tiver todas as informações do relatório de transparência em torno do risco sistêmico e devido processo, que é um relatório diferente do relatório geral de transparência, das auditorias, tudo isso vai nos fornecer informação preciosa para, inclusive, formular novas políticas públicas mais adequadas para atacar os fenômenos negativos que acontecem no âmbito dessas plataformas. Essa é uma primeira regulação e que está sendo feita quase que às escuras, porque como essas plataformas não oferecem a informação Uhum. necessária para a produção de políticas públicas adequadas, a gente fica nesse tempo zero. Eu acho que quando a gente tiver já um, dois, três relatórios granularizados com todas essas informações, a sociedade brasileira, o poder público vai ter condições melhores de produzir medidas mais eficazes contra quem faz o abuso dessas plataformas e em defesa de quem faz o uso legítimo, né? Perfeito. Isso, obviamente, nos leva a pensar em quem vai analisar esses relatórios e quem vai punir os eventuais crimes que estejam aí sendo cometidos. Como ficamos com a saída de uma autoridade independente no projeto de lei? Qual é a nossa saída? Seria o CGI?
Então, Nelson, o CGI, na reunião de final de março, né, que aprovou aquela resolução sobre o artigo 19, também aprovou uma resolução aceitando, digamos assim, ou concordando com as atribuições previstas para o CGI na versão protocolada do relatório do deputado Orlando Silva. Com a seguinte consideração, de que essas atribuições não podem, né, não devem ter caráter de fiscalização e sanção, porque o CGI não tem competência de órgão regulador, né? Nós somos um comitê de governança multissetorial, não temos capacidade para fazer enforcement, para fazer aplicar sanção, né? Então, assim, a posição do CGI hoje nós consideramos que o CGI deve ter algum papel dentro da arquitetura regulatória definida pelo Estado para fazer o acompanhamento dessa nova legislação, né? Uma posição dentro das atribuições atualmente previstas pelo CGI, porque nós temos condições de contribuir com esse debate, Claro. né? Agora, quem regula, né? Quem faz, né? O papel necessário para a aplicação de uma lei que tem comandos tão complexos, né? Isso é uma questão que o CGI não tem posição ainda. Nós estamos com uma consulta pública sobre regulação de plataformas em curso neste momento, e um dos aspectos, né, um dos eixos da nossa consulta pública é a questão de quem regula, né? Então, estamos buscando ouvir a sociedade através da consulta com opiniões, né? Qual deve ser esse escopo regulatório, essa arquitetura regulatória? Então, estamos chamando as pessoas a contribuir com opiniões, né? O CGI vai avaliar essas contribuições, né? E talvez se posicione num momento adequado sobre essa questão. Hoje nós não temos uma opinião, né? Há aí várias questões, né, colocadas, né? A Anatel tem se colocado como a possibilidade de ser essa agência reguladora para. Seria a Anatel uma possibilidade? Então, a Anatel está se colocando como uma alternativa né, para essa função. A NPD soltou uma nota também preocupada, porque no projeto de lei há questões relacionadas com proteção de dados pessoais e privacidade, que né, a atribuição da ANPD cuidar, há questões de concorrência, da ordem econômica, que poderiam ser atribuídas, por exemplo, ao CAD, né? Então, assim, a regulação das plataformas digitais, na minha percepção, né, não é uma opinião do CGI isso, né? Porque nós não temos uma opinião ainda formada a respeito disso, é que trata-se de uma área da economia que não possui de forma explícita, né, um espaço ideal para ser alocado. Hoje o Brasil não tem uma agência reguladora, uma autoridade que já possua todas as competências para cuidar daquilo que está previsto no 2630, né? Então, ainda que se trabalhe com as agências já existentes, a Anatel, a NPD, todas elas precisariam necessariamente passar por algum tipo de mudança, né? Por algum tipo de mudança na sua direção, no seu corpo técnico, porque nós estamos tratando, por exemplo, de questões que envolvem sim conteúdo, como a gente já falou aqui, né? Então, uma agência que é eminentemente técnica, né, não tem expertise para fazer discussão sobre conteúdo. Então, independentemente de qual seja o espaço encontrado, algum já existente ou um novo, né, ele vai precisar ser constituído a partir de servidores e de uma diretoria que tenha capacidade de ter esse olhar multidisciplinar, eu diria assim, né? Para atender ao conjunto de atuações, né, que a lei propõe.
Então, acho que esse que é o grande desafio, né? Que o Estado, né, o governo vai precisar enfrentar, porque a criação ou modificação de uma agência reguladora é prerrogativa do Poder Executivo, né? Exato, claro. Então, essa fica uma tarefa aí importante que vai precisar ser olhada com carinho pelo governo. Perfeito. Não sei se eu Teri- respondi a Teríamos pergunta da respondido. Anatel. Claro, teríamos, quer dizer, não respondeu, mas está claro. Mas eu acho que não vai. Respondi de outra forma, É, não né? vale a pena. Vamos encerrar, porque teria muito mais coisa. Eu queria falar mais Sim, sobre você, sobre regulação de mídia, Barão de Tararé, mídia ninja, mas não adianta, a gente tem que fechar sim. mesmo. Eu queria fechar com uma questão mais de gran finale mesmo. Quer dizer, eu mesmo na década de 90 era um encantado com a internet como sendo um grande meio revolucionário, comunicação todos. Sequestraram a nossa internet? No momento, sequestraram a nossa internet, né? Minha percepção é que sim. E a minha resposta é menos como coordenadora do CGI, mas mais como doutoranda, né? Pesquisadora, né? Na área de comunicação, né? Aquela internet dos anos 90 que encantou é, pensadores intelectuais como Pierre Levy, o próprio Castells, né? O que originou o manifesto do Perry Barlow, né? Aquela internet era ainda uma internet nascente, né? Ela estava apenas engatinhando no mundo. E acho que houve uma certa ilusão inocente, né, de que o sistema capitalista não teria, não encontraria, né, os mecanismos de fazer valer a sua regra básica, né, de que tudo tende ao monopólio no capitalismo, né? Essa é uma das regrinhas básicas do sistema capitalista. E sob a internet se constituíram grandes monopólios digitais, que hoje são empresas é, mais poderosas política e economicamente do que a grande maioria dos países do mundo, Ah, né? Se existisse um G20 é, que fosse um mix entre nações e as maiores empresas, né? Facebook, Apple, Alphabet, né? Facebook, a Meta, né? Alphabet provavelmente comporiam o G20, né? Para a gente ver o gigantismo que essas empresas alcançaram, e é uma distorção do próprio capitalismo, né? Isso traz problemas graves, né? é, é, sociais, econômicos, geopolíticos, né? Então, em certa medida, sim, as pessoas não acessam mais a internet, as pessoas acessam as redes sociais. Então, o uso da internet foi sequestrado, né? Por essas grandes o plataformas. E eu sonho acho que o acabou. nosso. O sonho acabou. Porque. Pois é, aí eu não queria terminar com uma visão pessimista, né? Eu acho que sim, hoje elas sequestraram, mas acho que todo o trabalho que a sociedade civil, os espaços internacionais de governança da internet, né? Os governos democráticos, né? Os órgãos, os organismos internacionais de direitos humanos, né? Todos eles precisam se mobilizar para fazer um movimento de, eu diria assim, de reocupação da internet, de reocupação da www, né? De fortalecimento dessa profusão de possibilidades que a internet oferece e que estão sendo hoje subaproveitadas em razão do gigantismo das plataformas. Então, eu não sou exatamente uma pessimista, mas acho que há muito trabalho a ser feito para que a gente recoloque as coisas no seu devido lugar. E por isso é tão importante regulação dessas grandes empresas na perspectiva de que a gente possa, de novo, ter uma internet que represente um avanço democrático para a sociedade mundial, né?